Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de setembro de 2023. Homem que diz ter matado 9 incendiou casa de ex e cobra R$ 300 por programa, parte 2. O homem que afirmou ter cometido 9 assassinatos nos últimos 15 anos ateou fogo na casa de uma ex-namorada e disse à polícia cobrar R$ 300 por programas sexuais. Condenado por 2 roubos, ele já estava foragido desde setembro de 2021, quando rompeu uma tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? O garoto de programa Renato Teixeira da Silva, 35, confirmou em depoimento ter aberto os botijões de gás da casa de ex, espalhado álcool pelo imóvel e ateado fogo. O caso ocorreu há 3 semanas, na zona norte de São Paulo, enquanto o imóvel estava vazio. Ele ainda não tem defesa constituída. A ex-namorada de Renato procurou a Polícia Civil e o identificou como o homem indiciado por 3 assassinatos a facadas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Desde então, ela passou a ser ameaçada de morte por telefone e mensagens de WhatsApp. O garoto de programa foi encontrado e capturado na última quarta-feira, 5. A prisão dele foi convertida em preventiva ontem, em audiência de custódia. Descrito como frio, o autor dos crimes citou a Bíblia após ser preso. Ele disse: matar é uma coisa normal para mim e que cometia os crimes porque não podia ser contrariado. Narrou os crimes com frieza em depoimento e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Roberto Krasovic, delegado do 6º DP de São Bernardo do Campo. Ele foi indiciado por 3 homicídios, mas disse ter cometido outros 6. Agora, estamos investigando para apurar se houve outros crimes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o livre-arbítrio. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Esclarece ainda Allan Kardec que sem o livre-arbítrio o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Isto a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar, para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como um mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, a despeito da opinião dos proponentes de certos sistemas filosóficos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar.
A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, se estivesse invariavelmente dominado, em todos os seus atos, pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral, já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação da do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como a prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de setembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.